Renovando a mente com Provérbios, capítulo 14. Hoje é dia 14 de outubro e nós vamos seguir esse mês lendo cada dia o provérbio do dia. E vamos terminar Provérbios mais uma vez, até o dia 31. Vamos ler os 31 capítulos de Provérbios. Versículo 1 diz assim: Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derriba com as suas mãos. A mulher que é sábia é aquela mulher que busca a Deus, é aquela mulher que cuida das roupas do seu marido e dos seus filhos, é aquela mulher que busca instrução, conhecimento a respeito de administração dos bens, é aquela mulher que, se trabalha com o registro em carteira, está buscando conhecer como vender alguma coisa e como fabricar alguma coisa em grande escala para que possa vender. Onde nós encontramos essas informações? Em Provérbios, capítulo 31. Vamos lembrar que Provérbios, capítulo 14, foi escrito pelo rei Salomão, mas Provérbios, capítulo 31, que é o último capítulo de Provérbios, foi escrito pelo rei Lemuel. Então, nós temos aqui uma concordância de dois sábios. Salomão fala que toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. E o rei Lemuel apresenta várias qualidades que mostram que a mulher é virtuosa. Então, como ser uma mulher sábia? Leia Provérbios capítulo 31 e lá você vai ver que a mulher sábia, a mulher virtuosa, é aquela que cuida do relacionamento com Deus, porque ela é temente ao Senhor. Isso está no final do capítulo 31. E é aquela que empreende, porque o texto fala que a mulher virtuosa é aquela que fabrica cintos e fornece para os mercadores. Ou seja, é aquela que fabrica cintos e fornece cintos para que os comerciantes possam realizar as vendas. Quando você pensa numa mulher que fabrica cintos e que fornece esses cintos para os comerciantes para que eles possam levar para vender, você pensa logo em uma mulher empresária, em uma mulher empreendedora. O capítulo 31 de Provérbios também fala que a mulher virtuosa é aquela que examina, avalia uma propriedade e a adquire. Então, isso fala a respeito da mulher ter independência econômica e financeira e ter a capacidade de realizar avaliação de terrenos e fazer a sua compra. Está nos falando a respeito de uma mulher que sabe celebrar contratos e fazer negócios. Então, a percepção de que quem frequenta a igreja entende que a mulher deve apenas cuidar do lar, da casa, cuidar do fogão e da limpeza da casa e das atividades domésticas, é alguém que está mal informado, porque quando nós meditamos na Bíblia, a Bíblia fala que a mulher virtuosa é essa, de Provérbios capítulo 31, que ela é uma mulher que cuida da sua casa, do seu marido e dos seus filhos. Provérbios 31 também fala que o seu marido tem o seu coração nela confiado e ele é honrado pelas pessoas da cidade, porque sabem que ele é o marido daquela mulher, que é a mulher virtuosa. Então, Provérbios 31 fala que a mulher virtuosa é aquela que também tem as capacidades de administração, gestão, cuidado da família, cuidado do lar e de empreendimento. Imagine que uma mulher fique completamente dependente do seu marido e não saiba empreender e fazer esses negócios. Essa família estaria desprotegida, porque todos somos mortais. E isso, lamentavelmente, acontece com muitas famílias em que o marido
por não entender o papel da mulher, muitas vezes proíbe que a mulher faça uma faculdade e depois, quando ele morre, aquela mulher não sabe fazer a gestão, a administração dos bens. Conheço alguns homens que morreram de maneira repentina porque contraíram uma doença e deixaram as suas esposas sem saberem como fazer a, a solicitação do seguro de vida, sem terem informado as suas mulheres de que haviam deixado alguns planos de aplicações financeiras para as esposas, que depois de um ano não fizeram os saques porque não sabiam disso, e depois elas vêm a descobrir que o marido tinha deixado seguro e coisas assim. O seguro de vida, por exemplo, o seguro de imóveis, quando existe um financiamento imobiliário, se a pessoa não faz o requerimento, a solicitação, depois de, no prazo de até um ano da morte, a pessoa perde o direito de fazer aquele pedido. E muitas vezes o marido não deixa a esposa atenta a isso. Então, quando o texto fala toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos, é necessário prestar atenção em Provérbios 31 e ver que essa mulher sábia ela tem a sua independência, a sua autonomia, e é necessário que os homens também contribuam para que as suas esposas sejam mulheres sábias, não sendo homens que vão contra a palavra, no sentido de proibirem o crescimento da esposa. Esse versículo 1 também tem um outro significado. Nós pensamos, quando lemos esse versículo, que a mulher sábia é apenas aquela mulher que é esposa. Mas existem muitas situações em que a mulher é sábia e faz tudo o que tem que ser feito, mas por alguma razão o marido resolve seguir o caminho do adultério. E essas mulheres fizeram de tudo. Oraram, jejuaram, se empenharam, se dedicaram, se esforçaram, mas por decisão do próprio marido, ele resolveu sair de casa e ir embora. Então, essa mulher que é sábia também é aquela mulher que vai buscar em Deus o equilíbrio e vai cuidar dos seus filhos. E vai dizer: agora eu preciso assumir esse compromisso de conseguir dar uma boa criação para que esses filhos possam ser do Senhor. E a mulher sábia também vai além. É aquela que é filha que não chegou a se casar. Por várias razões. Nós temos na sociedade atual muitas mulheres que têm 40, 45 anos que por algum motivo não se casaram e hoje são mulheres que são responsáveis pelo cuidado dos seus pais, que são idosos. Você também tem um papel de ser uma mulher sábia, que consegue fazer a gestão, a administração da sua família, de cuidar dos seus pais e também de, se tem o desejo de se casar, orar e pedir a Deus para que Deus prepare ainda um marido. Então, a mulher sábia, nós precisamos ampliar a interpretação dessa mulher sábia. Toda mulher, seja filha, seja esposa, seja mãe, também fala a respeito da mãe. Lá em Provérbios 31 fala que a mulher sábia é aquela que prepara os agasalhos para os seus filhos e os seus filhos confiam nela. Então também fala a respeito da mãe. A mulher sábia ela tem várias conotações, ela tem vários aspectos. Fala a respeito de toda a mulher. Também fala a respeito da avó. Porque essa mulher que é sábia também vai ser uma mulher que vai entender o seu papel no cuidado dos netos, contribuindo com os seus filhos. Portanto, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Versículo 2: O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor,
mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Sinceridade significa sem cera. Então, aquele que anda sem maquiagem no relacionamento com Deus, mas que confessa os seus pecados para Deus, mostra que respeita a Deus de verdade. É melhor você orar dizendo assim: Deus, passei por uma situação terrível no meu trabalho e o desejo que eu tive foi de ver a pessoa que me ofendeu morta, mas eu confesso o meu pecado sendo sincero e peço que o Senhor limpe o meu coração desse mal. É melhor você orar dizendo: Deus, olhei para aquela mulher e cobicei, mas eu sei que a tua palavra fala que isso não é certo. Então me limpa o coração, me limpa os olhos para que eu esteja sincero. É melhor que você diga: Deus, vi o vizinho com um carro novo e senti inveja no coração. Mas eu peço que o Senhor me limpe desse mal e que o Senhor me prospere. Sinceridade é isso, é você ver que você desejou algo mal e dizer a Deus a verdade, confessando o pecado, não colocando maquiagem. Sinceridade é você dizer: eu fiquei com ódio daquela pessoa que me fechou hoje no trânsito e a vontade que eu tive foi de pegar o carro e dar nele. Porque quando você faz isso, sendo sincero, você está apenas mostrando e reconhecendo: nós somos pecadores e nós precisamos da graça do Senhor. É a graça que nos salva. Não somos nós que temos algo de bom em nós. Pessoas que ficam com ódio no coração e elas não colocam isso para fora são aquelas pessoas que ficam 20 anos dentro da igreja e muitas vezes ficam ali, com aquela expressão de amargura no coração, sentadas muitas vezes nos bancos de trás da igreja, sem conseguirem receber a graça e a presença de Deus, do Espírito Santo, porque elas passam por uma situação ruim e elas têm aquele ímpeto, aquele desejo do mal, pelo mal que receberam, e elas ficam pensando assim: mas eu não posso ter ódio, então eu vou ficar aqui em silêncio e aquele ódio fica escondido no coração. Em Hebreus, no capítulo 12, tem um versículo que fala que vocês não fiquem com nenhuma raiz de amargura dentro do coração, que vocês não permitam que a raiz de amargura brote no coração e assim venha causar o mal, a destruição daquele que permite que essa raiz de amargura venha brotar. Então seja sincero, é melhor você ser sincero e logo dizer o que você sentiu porque quando você faz isso, você mostra que você teme a Deus, que você respeita a Deus, que você sabe que depende de Deus, porque você depende da graça de Deus. Nós somos pecadores, vamos ser sinceros com o Senhor. Não importa, Jesus morreu justamente por sermos pecadores. Mas o que se desvia dos seus caminhos despreza. A segunda parte, quem resolve se esquecer dos caminhos do Senhor e seguir deliberadamente nos outros caminhos, é alguém que mostra que realmente despreza a Deus. Verso 3: Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. O versículo 3, na verdade, está falando da soberba, que aquele que é soberbo sempre fala de si próprio como se fosse superior em relação aos outros. Fala que as suas conquistas são melhores, fala que os seus bens são melhores, fala que ele é superior em relação aos seus colegas de trabalho, em relação aos seus vizinhos e também, lamentavelmente, existem os soberbos que estão dentro das igrejas, que dizem que fizeram a melhor execução de um hino, a melhor homilia, quando são responsáveis pelo serviço da pregação da palavra. E o versículo 3 está dizendo: se você for soberbo, tudo aquilo que você fala é tolice, porque ninguém é superior a alguém. Se fazemos alguma coisa com excelência, fazemos
porque o Senhor é que nos permite fazer. Lá no livro de Tiago está escrito assim que todo dom perfeito vem de Deus, que é aquele que derrama luz sobre nós. Então, se você conseguiu executar muito bem com algum instrumento musical, algum hino, ou se você conseguiu trazer um sermão muito bem elaborado, ou se você conseguiu realizar um bom trabalho na sua profissão ou alcançou uma boa nota, por mais que você tenha se esforçado e se dedicado, isso não faz de você alguém superior em relação às outras pessoas. Você pode ser muito bom em uma coisa, mas você sempre vai ser mais fraco em muitas outras coisas. Basta você fazer uma avaliação e anotar quais são as coisas que você sabe menos. Então, se vangloriar na soberba, porque eu sou muito bom nisso ou naquilo, é ter uma visão muito parcial a respeito da vida. Uma pessoa pode ser um médico excelente, mas médicos precisam de técnicos em informática para consertarem seus computadores. Precisam de mecânicos para que consigam fazer a troca do óleo, que é uma coisa muito simples em seus veículos. Precisam da babá, precisam da secretária que é responsável pelo cuidado da sua agenda. Então, pensar que você é superior em relação a alguém, ou até porque você tem mais condição econômica ou financeira, é uma grande tolice. Mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Os sábios são aqueles que são humildes, respeitam a todos. E quando você respeita a todos, você é preservado, porque quando você é humilde, todas as pessoas gostam daqueles que são humildes. Pode prestar atenção que quando as pessoas encontram alguém que é rico e que tem sucesso em uma profissão e essa pessoa é humilde, trata todos igualmente, todas as pessoas gostam dessa pessoa. Então o versículo 3 está falando: seja humilde. Quando você tiver excelência em alguma coisa, se lembre: eu sou excelente nisso e essa excelência é para servir o próximo e é para honrar e glorificar a Deus. E toda a minha dedicação, o meu esforço e meu empenho servem para colaborar com o meu próximo. E assim também eu quero receber o bem do meu próximo, e assim todos nós vivemos em comunhão. Salmo 133, versículo 1 fala assim: ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Versículo 4: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Versículo 4 está falando a respeito de vantagens e desvantagens. Tudo na vida tem o seu trabalho. Vamos dizer assim, as suas desvantagens. Quando você tem um celeiro e você coloca os bois vão estar ali e muitas vezes vão sujar aquele celeiro. Você vai ter o trabalho de tratar daqueles bois, de limpar aquele celeiro, mas você vai ter uma vantagem, um benefício disso, desse trabalho. Eles vão tornar a colheita mais abundante. Agora, se você não tem os bois, o celeiro fica limpo, mas você também não tem boas colheitas. Na vida, você tem sempre que cumprir algumas responsabilidades. Existe o lado que exige algum esforço a mais, mas esse esforço vale a pena quando você presta atenção no resultado que você vai ter. Muitas pessoas pensam assim: por que eu vou fazer uma faculdade? É trabalhoso você frequentar 5 anos de uma faculdade. É trabalhoso você ter que enfrentar o tempo que você vai gastar, as provas que você vai ter que enfrentar, aprender a abrir uma empresa, fazer empreender. É algo que exige paciência, como captar clientes, como fazer a gestão de tráfego para poder fazer a divulgação do meu negócio na internet, como contratar profissionais, como lidar com as situações, as questões trabalhistas.
mas todas essas complicações vão trazer prosperidade, vão trazer abundância. Agora, aqueles que cruzam os braços e aceitam, por exemplo, vou dedicar o meu tempo a trabalhar para alguém com uma carteira registrada. Essa pessoa vai ficar muitas vezes presa a receber um salário mínimo, 2 ou 3, mas ela vai ficar sempre refém e sempre dependente daquilo que o patrão quer lhe pagar. Então, a abundância de colheitas, a prosperidade, ela vai exigir um esforço, um empenho. Assim como quando você tem um celeiro e você tem muitos bois e você tem que cuidar daqueles animais, você tem que fazer a limpeza daquele local, você tem que ter despesas com veterinários, qual tipo de alimento, de ração que você vai dar para aqueles bois, mas você vai receber abundância. Então, pensando em abundância, você terá desafios. Você terá de acordar mais cedo, talvez ser o último a sair do negócio, mas é isso. Vai ter que aprender gestão de tempo, gestão de pessoas. Tem muitas coisas que você precisa avaliar e, mais importante do que tudo isso, você que cuida da salvação, que segue a Deus, manter a leitura da palavra, manter a comunhão com Deus, manter o relacionamento com o Senhor, tudo isso vai exigir gestão de tempo, administração do seu tempo e desenvolvimento de muitas habilidades. Mas é isso, esse trabalho que vai ter, que vai trazer abundância na sua vida. Isso é uma escolha de cada um. A pessoa pode dizer: eu prefiro ter o meu emprego garantido com a minha carteira assinada. Então você vai ter a vantagem da estabilidade da carteira assinada, mas você também vai ter menos colheita, porque você vai dedicar o seu tempo para trabalhar para uma única pessoa. Nesse caso, se você quiser ter abundância de colheitas, você terá de desenvolver uma venda nos finais de semana ou em algum outro local fora do seu horário de expediente, para que você possa seguir Eclesiastes 11:1, que fala: lança o teu pão sobre muitas águas, que depois de muitos dias o acharás. Que é o texto que fala que você deve ter mais de uma fonte de riqueza. Lançar o pão sobre muitas águas significa lançar o seu sustento em várias direções. E depois de muitos dias você vai achá-lo. Significa que você deve procurar ter mais de uma fonte de riqueza para que você não seja refém de uma única situação. Versículo 5: a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O que o versículo 5 está dizendo é que se você ver que uma pessoa mentiu para você uma vez, tenha certeza que essa pessoa não é confiável. Porque a testemunha que é verdadeira, ela não mente nunca, mas a testemunha que é falsa, ela se desboca em mentiras. Se ela mentiu uma vez, você não pode confiar nela. Com certeza, nas próximas oportunidades que você negociar, conversar e tratar com ela, ela vai mentir novamente. Afaste-se das pessoas que são mentirosas, que são falsas. Elas têm o hábito de fazer isso. É isso que o texto fala. A testemunha falsa, ela se desboca em mentiras. Ela tem o hábito de fazer isso. Ela vai repetir a fazer isso. Se você está namorando alguém, ou se você é noiva ou noivo de alguém e essa pessoa mentiu para você, termine o relacionamento, porque você pode ter certeza que essa pessoa no casamento vai ser muito pior do que ela foi quando mentiu para você agora, na fase do namoro ou do noivado. Avalie bem essa situação da verdade da pessoa, porque nada pior do que você casar-se com uma pessoa que depois não é fiel e não é leal. Inclusive, Provérbios capítulo 31 fala que uma das características da mulher que é virtuosa é justamente a de que o seu marido tem o seu coração confiado nela. E esse texto, quando fala em Provérbios 31 que o seu marido tem o seu coração confiado nela, também tem aplicação para a mulher, que pode ter o seu coração confiado
no homem que segue a palavra de Deus. Versículo 6: o escarnecedor busca a sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. O escarnecedor é aquele que é o zombador, aquele que brinca com aquilo que é sério, aquele que não dá a mínima importância para sabedoria. Quando ele precisa tomar uma decisão e ele precisa buscar a sabedoria para resolver um caso específico, ele não consegue agir com sabedoria, porque ele nunca deu importância para a sabedoria. Agora, o prudente é aquele que sempre buscou meditar em provérbios, conhecer a palavra e por ele todos os dias estar meditando na palavra, ele encontra a resposta para as circunstâncias da vida de maneira muito fácil. É por isso que nós meditamos em provérbios todos os meses. Então, a maioria dos meses do ano tem entre 30 e 31 dias. Provérbios tem 31 capítulos. Você faz esse exercício de meditar nesses versículos e na hora que você toma uma fechada no trânsito, você já meditou na palavra, que aquele que é sábio, ele vai fugir da contenda, que o homem que é sábio domina sobre a sua ira, que o homem que é sábio tem paciência em relação ao próximo. Tem vários versículos aqui em Provérbios que falam sobre isso. Você vê que o homem que é prudente, ele vai procurar ter mais de uma fonte de renda. E quando vem os tempos de crises econômicas, ele já sabe, agora começou uma crise nesse ramo do negócio. Eu vou começar a investir mais naquele outro negócio que eu tenho, porque eu sei que para esse tempo eu vou precisar obter mais riqueza daquele negócio. Aquele que cruzou os braços e ficou dependente de uma única renda começa a passar dificuldades financeiras e não sabe o que fazer, porque ele escarneceu. Veja que essa percepção do escarnecedor não é só aquele que vive na jogatina, vive na bebida, vive nos vícios. O escarnecedor não é só esse. O escarnecedor também é aquele que cruza os braços, fica com uma carteira de CLT anotada e ele vê uma outra pessoa querendo estudar, querendo crescer, querendo prosperar e ele diz assim: para que tanto? Para que tanto? Nós vamos morrer logo, para que tanto? E tem essas pessoas que pensam dessa forma. E enquanto que a Bíblia fala que, em Eclesiastes capítulo 11, no versículo 1, que é para lançar o pão sobre muitas águas, porque depois de muitos dias você vai encontrar. Nesse texto que nós estamos lendo hoje de Provérbios 14, nós vimos aqui no versículo 4 que não havendo bois o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Então, não havendo uma segunda renda, você tem menos trabalho, mas havendo mais de uma fonte de renda, você tem abundância de colheitas, você pode proporcionar uma condição de vida melhor para você mesmo e para outras pessoas da sua família. Então, é fácil para o prudente perceber isso. É fácil para o prudente perceber que vale a pena acordar mais cedo para fazer todo dia o seu devocional, ler a palavra de Deus e fazer a oração ao Senhor logo no princípio do dia, para que todos os dias você possa estar em comunhão com Deus, crescendo e prosperando primeiramente na sua vida espiritual, para que você tenha salvação e sabedoria para distribuir para as pessoas que estão à sua volta, cuidando da sua família e da sua casa, fazendo prosperar os seus caminhos. Então, para o prudente, isso é fácil. Para o tolo, ele vai dizer: eu quero dormir um pouco mais. E aí ele vai dizer: acabei acordando atrasado, eu vou direto para o trabalho. Não tem problema, porque Deus vai me perdoar pelo fato de eu não ter orado, pelo fato de eu não ter lido a palavra hoje. Deus vai te perdoar com certeza, mas é você que depende de Deus. Deus está sempre no governo e na sua soberania. Versículo 7.
Vai-te à presença do homem insensato e nele não divisarás os lábios do conhecimento. Você não vai conhecer sabedoria na boca de quem é insensato. Fuja das pessoas insensatas, não as deixe sendo seus amigos, porque elas vão exercer influência cedo ou tarde em relação aos seus pensamentos. Elas vão incentivá-lo e vão dizer: por que acordar tão cedo todos os dias para ler a palavra e orar? Por que se esforçar tanto? Então, essas pessoas, os insensatos, não podem estar entre os seus amigos. A não ser que o insensato seja alguém que está querendo aprender a sabedoria. E você percebe que tem alguma coisa de Deus que pode passar para essa pessoa que está com sede de conhecer a Deus. Nesse caso, o homem já não é nem insensato. Ele é aquele que está começando a ser sensato. Mas se for insensato, aquele que não quer aprender e não quer saber, não pode estar na sua amizade. Verso 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Estultícia é tolice, os tolos enganam os outros. 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Os retos têm vontade de fazer a coisa certa. 10. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. A sua alegria é só sua e a sua tristeza também é só sua. Então é você que vai decidir os caminhos que você vai seguir e só você vai colher as consequências do seu caminho. 11. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Ou seja, os ímpios vão perder no caminho, mas os retos vão prosperar. 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Preste muita atenção nas decisões que você está tomando. Veja direito se o caminho que você está seguindo realmente vai trazer o bem para você. Preste atenção nos seus passos. Converse, tome conselhos com pessoas que já correram esse caminho que você está indo, porque eles vão ter experiência para te dizer se esse caminho que você está indo realmente é bom ou se não é. Versículo 13: até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O versículo 13 está dizendo que por mais que você goze e ria nessa vida, sempre haverá alguns momentos de tristeza. A tristeza também faz parte da vida e você precisa lidar com ela com resistência, com resiliência. Até quando você dá risada, em algum momento você vai passar pela tristeza e você tem que lembrar-se, nas épocas de tristeza, que a tristeza também vai passar e que logo você vai voltar a ter alegrias. Lute nos tempos de tristeza para que a alegria volte. 14. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O versículo 14 está dizendo: quem faz o mal vai se fartar dos seus caminhos maus. Agora, o homem que é bom também vai se fartar do bem que faz. 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Não seja uma pessoa simples, que escuta tudo que falam. Tem pessoas que escutam tudo que os jornais falam. Avalie, os jornais estão carregados de interesses em vendas, em manipulação. Avalie as informações. Seja uma pessoa que presta atenção nos seus passos. 16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O sábio, ele segue nos caminhos certos. O tolo, quando acontece alguma coisa ruim, ele fica com raiva, ele fica com cólera e acaba pensando que está seguro. Por exemplo, o tolo, ele fica com raiva quando alguém fecha ele no trânsito e ele se dá por seguro de que pode ir até o próximo e afrontá-lo. Tome cuidado, o próximo pode ter uma arma e você pode perder a sua vida porque você está sendo tolo. 17. O que presto se ira fará doidices e o homem de más imaginações será aborrecido.
O que o versículo 17 está dizendo é: quem fica com raiva, quem fica com ira muito rápido, é aquele que faz doidices, mas o homem de más imaginações será aborrecido. 18. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os simples são os inocentes, os que não buscam sabedoria. Quem não busca sabedoria tem como herança a estultícia, que significa tolice. Mas o prudente, que é aquele que avalia tudo na vida, vai se coroar de conhecimento. 19. Os maus inclinam-se perante a face dos bons e os ímpios diante das portas do justo. 20. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. Esse versículo 20 está falando justamente sobre pobreza e riqueza, e é assim que funciona a vida. O pobre, ele é desprezado, ele é ignorado, ele é até deixado de lado, porque ele não tem informação, sabedoria, conhecimento, riqueza para poder compartilhar com outras pessoas. Agora, os ricos têm muitos amigos porque os ricos têm prosperidade, conhecimento, informação, sabedoria. Então, o versículo 20 traz uma recomendação para nós. Você que pensa que a riqueza é pecado, ele está dizendo aqui: você tem coisas para servir ao próximo. É isso que vai fazer com que você seja uma pessoa interessante. Então, buscar riqueza, conhecimento, avanço, prosperidade, multiplicação, relacionamento com Deus é algo bom. Verso 21. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. 22. Deus ama aqueles que se compadecem dos humildes. 22. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Versículo 23. Em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Versículo 23. Se você só fala muito, você não vai a lugar nenhum. Você tem que colocar a mão na massa. Você precisa ter ação, atitude. Você precisa fazer o que precisa ser feito para sair da pobreza. 24. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é só estultícia. Veja que os sábios recebem como coroa a riqueza. Esse é mais um versículo que fala que aquele que é sábio vai buscar a riqueza. Ele vai ter prosperidade. E enquanto que a tolice dos tolos é só tolice, estultícia é o mesmo que tolice. 25. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Sim. 26. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Aquele que teme ao Senhor, que respeita a Deus e o coloca em primeiro lugar na sua vida, tem firme confiança e receberá o refúgio no tempo certo. De 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Mais um versículo falando que se você respeita o Senhor em primeiro lugar, você tem uma fonte de vida e você fica livre dos laços da morte. 28. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo a perturbação do príncipe. O versículo 28 está falando a respeito da necessidade do apoio do povo para que um governante possa governar bem. Sabemos que para que um candidato possa vencer uma eleição, ele precisa ter apoio de muitas pessoas. Então ele só vai conseguir ter um bom governo se ele consegue fazer uma boa administração e contar com o apoio da população. Se ele não tem esse apoio, não tem como ele governar. 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Longânimo é aquele que tem longo ânimo, significa aquele que tem paciência. Quem tem paciência é grande em entendimento, porque ele sabe que tem coisas que ele tem que esperar. 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Sim, coração com saúde é vida da carne, porque quando você não carrega inveja no seu coração, você vive em paz. A inveja é um sentimento que corrói a pessoa.
até apodrece os seus ossos, significa que ela fica lá no mais íntimo da pessoa, corroendo e corrompendo a pessoa. 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Versículo 31 fala para você não desprezar o pobre só porque ele é pobre. Você precisa respeitar as pessoas porque mesmo o pobre, aquele que não quer prosperar, ele é a imagem e semelhança de Deus. E se ele está passando por uma fase em que ele não quer prosperar e quer se manter como um pobre, você precisa mesmo assim respeitar a ele. Verso 32. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Bem, aqui está falando que o ímpio, pelo mal que ele carrega dentro de si, pela sua malícia, por fazer o mal, é que ele vai ser lançado para fora. Mas o justo, até na sua morte, tem esperança, porque o justo, quando ele morre, ele tem a esperança de estar na glória com Deus. Até quando o justo morre, a morte dele tem uma esperança, a de que ele terá a ressurreição para estar com os santos na glória na eternidade. Agora, o ímpio, na sua malícia, ele faz o mal e ele é lançado fora. Ele é lançado fora do reino de Deus. Versículo 33. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. O coração do prudente fica tranquilo e ele guarda a sabedoria. Mas os tolos abrem muito a boca e só falam de tolices. Por isso que o texto fala que o que há no interior dos tolos se conhece. Porque os tolos são aqueles que revelam pela própria boca a sua tolice. 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Opróbrio é o mesmo que vergonha. Então ele está dizendo que as nações que são governadas com justiça são exaltadas, mas o pecado é a vergonha dos povos. Nós vivemos no Brasil, que é um país que é marcado por muita corrupção. Então é marcado pelo pecado. O pecado é a vergonha dos povos. É o pecado da corrupção que traz a vergonha de tudo que acontece de mal no Brasil. Se nós tivéssemos justiça sendo executada no país, nós teríamos uma nação exaltada. Então o versículo 34 está dizendo: se a nação é governada com justiça, essa nação é exaltada. Mas o pecado, caminhar no lado errado, traz a vergonha dos povos. E 35. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Então, essa é a palavra de Provérbios 14. Excelente dia na paz de Cristo.